Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma roda de conversa, hoje com um tema bem desafiador e provocante, né? Que vai realmente nos levar para dentro. A ferida que cura. Qual que é essa ferida que cura? Vamos já começar aqui compartilhando, acompanhando o slide que eu preparei. E hoje nós vamos aprender a olhar para dentro, porque o terapeuta também precisa de terapia. Às vezes a gente acha que está tudo resolvido, que eu já estou pronto para resolver, e vai aparecendo um tanto de dificuldade nos meus atendimentos, eu não consigo me dar conta de onde está o grande problema, o que está acontecendo de verdade, por que eu não consigo administrar tudo. Quando a gente para entender que eu também preciso de terapia, a gente consegue entender onde é que está o grande problema. E quanto mais curados nós formos, mais a gente consegue se aproximar da ferida do outro, levando aquilo que verdadeiramente importa. Cura, transformação, acolhimento. Começa em nós, depois vai para os outros. Tem várias historinhas aqui nesse slide, mas eu quero começar com uma metáforazinha, a história do elefante, né? Um sábio historiador, grande observador também, observava os elefantes tomando água. E ele observava que os elefantes não bebiam água cristalina. Sempre que ele chegava na beira do rio para beber, primeiro ele baldeia a água para a água ficar turva. E só depois eles se sentem confortáveis de tomar a água. Aquele homem olhando os elefantes fazer aquilo, ele se aproxima e vai observar melhor. Quando o elefante está numa altura do rio, que ele não alcança o fundo para turvar a água, ele não bebe, ele se assusta e sai. E aquele homem observou que o elefante tem medo da própria imagem, ele tem medo de se ver, se olhar na água cristalina e se ver a sua própria verdade. Ele se assusta. Muitas vezes nós fazemos exatamente assim, a gente turva ali a água para não ver a própria imagem. Quem tem medo de olhar para dentro não cresce. Quem tem medo de olhar a própria história, a sua verdade, do jeito que você é, com que poder, com que autoridade eu vou conseguir conduzir outra pessoa? Fugindo, eu turvei a minha vida, como que eu vou conseguir, né? Então, nós, terapeutas, precisamos de processo terapêutico em nossas histórias, em nossas vidas. Nós somos pessoas que também passou por dor, trauma, feridas, e nós temos muito mais propriedade de conduzir alguém quando a gente vence a própria história, a gente vai criando conexão, a gente vai criando sintonia, quando a gente pede para alguém pisar onde você pisou. É bem diferente. Então, eu quero que a gente partilhe, mas daquilo que a gente tocou na própria história. Então, vamos lá, e aqui já começa com uma historinha também bem legal, né? Quantos de vocês aqui, vocês podem levantar a mãozinha virtual aí, tá? Quantos de vocês entraram na terapia por causa da sua própria dor? Quantos de vocês buscaram terapia buscando dor para você, cura para vocês? Quantos de vocês? Vamos lá, levantem a mãozinha para a gente ver. Olha aí, 2, 3, 4. Quantos de vocês? Quantos de nós encontramos a terapia buscando cura, né? Isso mesmo, a gente precisa. Essa é a primeira verdade de quem sou eu. Eu busquei cura. E lá dentro daquele processo, eu vi que eu poderia ajudar outras pessoas. Muitos de nós estávamos até sentindo que não tinha lugar no mundo para nós, e a terapia nos alinhou, não é verdade? Isso também funciona no campo da psicologia. Quantos psicólogos estão lá porque quiseram entender melhor a sua própria história? É muito comum na área do desenvolvimento humano as pessoas virem buscando solução para si mesmo, buscando um autoconhecimento profundo. Só que quando a gente toma consciência, que a gente toma o conteúdo em si, às vezes a gente se perde daquele caminho, que era um caminho para dentro, a gente começa a andar só para fora.
Pois bem, vamos lá. A primeira parábolazinha que eu trago para vocês. Havia um guerreiro que carregava uma flecha cravada no peito. A ferida não cicatrizava. Ele aprendeu a conviver com a dor. Um dia, encontrou um curadeiro que disse: Para curar a ferida, preciso arrancar a flecha. O guerreiro respondeu: Mas a flecha já faz parte de mim. Olha que coisa. Mas a flecha já faz parte de mim. Olhem para a história de vocês e vejam quais são as flechas que já faz parte da história de vocês. Que a gente julga já fazer parte da nossa história. A gente já nem se vê mais sem elas, né? Como é difícil entrar nesse processo. Às vezes a gente quer ficar ali porque ali é mais confortável, né? E é forte isso. Olha só, que essa história também trago olhando para dentro de mim. Se eu encontrasse hoje alguém que quisesse remover as minhas flechas, como seria? Quais são as flechas que eu me acostumei a viver com elas? E aqui, mais para frente, a gente vai indo. E a revelação, né? A flecha do terapeuta, qual que é a nossa flecha? Nossa dor nos trouxe até aqui. Nossas feridas nos deu possibilidade para estudar o outro. Foi por causa da minha dor que eu estou nesse caminho, que eu busquei esse caminho, né? Mas ela também pode nos cegar para os nossos próprios processos, nos fazer confundir o cliente conosco, nos manter reféns de um papel de curador ferido. A pergunta não é, a ferida existe? A pergunta é, quem segura a flecha, eu ou ela? Olha só, existe uma ferida dentro de nós. Existe uma ferida que nos impede de seguir, de dar passos. Sempre que alguma coisa não está fluindo, tem alguma dificuldade no processo. Todo o processo é para dar certo. Nós nascemos para ser felizes. O rio da vida precisa correr. Se o rio não está fluindo, tem pedrinhas, tem alguma coisa impedindo a barreira. Qual a flecha que está ali fincada no meu peito? Sou eu que seguro ela ou é ela que me segura? Eu estou codependente dessa dor? Ou essa dor realmente eu me acostumei com ela? Então, olhando para dentro, é um convite muito forte para olhar para dentro, né? O custo de não olhar para a própria ferida. Olha como isso é muito forte, gente. 60% dos terapeutas relatam sofrimento psíquico significativo. 1 a cada 4 terapeutas já experimentaram sintomas de burnout forte. E a taxa de suicídio entre psicólogos é maior do que a população em geral. Que loucura. Vocês não acham? Que loucura. Mas há esperança. Terapeutas em terapia própria têm melhor aliança terapêutica, menos erros clínicos e maior longevidade na carreira. O terapeuta que faz terapia, que olha para dentro, consegue ter uma melhor aliança terapêutica, erra menos e tem uma vida próspera, e tem uma vida, uma carreira mais sólida. Conceitos, a ferida como instrumento, isso aqui é muito forte. Olha só essa definição. Nossas experiências de dor, quando integradas, não negadas, tornam-se recursos de percepção e conexão. Olha forte. Quando as nossas feridas são integradas e não negadas. Quando realmente eu me dou conta das minhas dores e eu trabalho essas feridas, eu consigo ter mais percepção e conexão com o outro. Agora vamos lá para a diferença crucial. Ferida não elaborada. O que é uma ferida não elaborada? É quando eu não consigo dar nome aos meus sentimentos, eu não consigo dar nome ao que eu sinto, eu não consigo possuir o que eu sinto. Lembrando que nós aprendemos muito bem com o nosso mestre Jair,
que nós aprendemos por associação e generalização, né? 2 pontos fortes. E nem sempre a gente consegue associar o sentimento ao fato. Às vezes a gente está assistindo televisão, é muito comum as pessoas dizerem, eu estava assistindo televisão e de repente disparou uma ansiedade, meu coração batia forte, eu tive uma crise de pânico. Gente, não aconteceu nada, só estava assistindo TV. O que que passou ali, gente? Lembra que tudo pode virar gatilho? Que nós absorvemos mais que 100%? Porque a gente, todos os nossos sentidos absorvem na hora de um trauma, em todos. O cheiro, a cor, o som, tudo entra. Então, é importante a gente saber elaborar as nossas feridas, por isso que a gente precisa de um método, de um terapêutico em nossas vidas. Deixa eu só acolher essa pessoa que chegou rapidinho. E já volto lá. Quem foi a pessoa que chegou? Olha só, a pessoa que chegou atrasada, gente. Ah, eu não estou conseguindo. Olha, chegou atrasado, não está nem entrando, né? Consegui. A Virgínia e o Raul. Bem-vindos. Vou voltar lá, tá? A diferença crucial: ferida não elaborada, ferida integrada. Reagindo no lugar, olha só, uma ferida integrada, uma ferida não elaborada é aquela que a gente integra na própria vida. É uma ferida, reage no lugar do cliente, ressoa como cliente, né? Confunde o que é meu e o que é dele. Olha que forte. Qual a diferença clara de um do outro? Ferida não elaborada nos esgota, drena e paralisa. Eu me sinto cansada com aquele cliente. Por que que eu me cansei com aquela? Nossa, o atendimento hoje foi pesado. Por que que foi pesado, gente? É comum a gente fazer um trabalho que a gente gosta, ama e ficar absorvendo a ferida dos outros? Não é. Não é que a gente é frio, é o nosso trabalho. O foco, onde está o foco do terapeuta? Às vezes eu atendo 10 pessoas, eles dizem, você está esgotada? Nossa, mas cansa, né? Não cansa, é gratificante. Por quê? Eu nunca atendo ninguém focando no que eles me traz. Eu sempre foco no quanto eles saem bem. O foco não é o problema que eles me trouxeram, é o quanto eu consigo aliviar aquela dor que eles trouxeram. Gente, é um diferencial absurdo. Eu fico feliz, eu digo yes, porque eu consegui, independente se resolveu a vida dele, eu não quero resolver a vida dele. Aquele problema, aquela cena, aquele fato, aquela dor foi aliviada. E a gente se sente grato por isso, né? É feliz. Uma ferida não elaborada nos esgota. Terapeutas trabalhados, como que eles se portam? Os atendimentos nutrem, informa, a gente aprende com o cliente, a gente aprende. Eu falo, gente, atender gratuitamente não é perder tempo, é extrair informação daquela pessoa que está doando a vida dela para você estudá-la. Olha só, quanto que a gente aprende atendendo uma pessoa? O que que eu fui aprender? Gente, quando eu comecei a atender, que a pessoa estava lá reprocessando, sentia uma dor nos ombros, eu dizia, que é isso? Por isso que eu fui atrás da psicossomática, eu queria entender melhor. E quantos os clientes vão nos ensinando, eles vão mostrando coisas que você nunca viu, fatos novos. A gente vai, se conecta e pode ser usada também como ética. A gente aprende a aplicar melhor. E os 4 estágios, depois a gente vai para a partilha, tá? Os 4 estágios aqui de um processo terapêutico. Primeiro vem a negação, gente. O que é essa negação? Já superei isso. Nem me afeta mais. Eu atendo todo mundo. Gente, isso aí é caso superado. Eu não sinto mais nada. Eu estou curado. Eu me sinto poderoso. Eu sou capaz de tudo. Isso é afirmação? Isso é negação. A gente só está realmente. Quem já está pronto, como diz o Romani, já morreu. Porque a vida é uma vida em constante evolução e aprendizado. A humildade faz parte, né?
E a fusão? Meu cliente sou eu sinto a dor dele dentro de mim, é aquela coisa, né? Eu, eu e o meu cliente somos uma coisa só. Gente, quando eu estou atendendo, eu sinto a dor do meu cliente, né? É, eu e meu cliente somos um só. Eu sinto a dor dele como se fosse minha. Olha o tamanho da confusão que a gente achou aqui, né? E a elaboração, reconheço o que é meu e busco ajuda. Quantas vezes eu saí do atendimento, não estou me colocando aqui como resolvida, tá, gente? Mas, assim, vou dando os exemplos meus, que é o que eu tenho mais palpável. Quantas vezes eu saí do atendimento para buscar minha terapeuta de volta? Porque aquele cliente me disparou gatilhos. Um monte de vezes, tá? Muitas vezes. A gente me disparou gatilho. Eu saí correndo para ir atrás da minha terapeuta, pedir ajuda. Me ajuda com esse processo, porque encontrei alguma coisa em mim aqui que não está resolvida. E vamos lá de novo, né? Quem realmente se coloca para crescer, consegue dar esses passos com facilidade, né? E a integração? Minha ferida é recurso, uso com consciência. Diante das minhas feridas, eu uso como recurso para melhor atender os outros. As minhas feridas são recursos. Porque quando, gente, você aprender uma coisa na escrita é magnífico. E quando a gente aprende o que está quando a gente sente o que está na escrita, e quando a gente passa por aquele processo, quando a gente chega no médico e ele sabe exatamente, quando você descreve os sintomas, ele sabe exatamente, ele diz assim, eu já tive isso. É diferente. Né? Pois bem, onde você está hoje? Onde você está hoje? Você está na negação, na fusão, na elaboração ou na integração? Qual é o seu processo? Comecem já a refletir, que já já a gente abre aqui para uma partilha. Onde você está hoje? Eu já passei por essa fase da negação, eu ainda estou aqui fundido ao meu cliente, eu já consigo elaborar, né, os meus... Eu lembro muito bem a minha fase da fusão, a pessoa fechava o olho, eu fechava junto, eu fazia o filme da pessoa, gente. Quando a pessoa abria o olho, eu sabia exatamente o que a pessoa sentiu, porque eu entrava ali junto, eu sentia junto, né? Faz parte de um processo. Só que se eu estagnei na fusão, eu não consigo chegar na integração. Entende? São processos que a gente vai lá e passa. Qual que é o seu? Qual processo você está vivendo hoje? E vamos aqui. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de cada um deles, tá? Só para a gente ficar mais por dentro, né? A negação é o primeiro estágio, né? Caracterizado. Isso não mexe comigo. Já fiz terapia, está tudo resolvido. Já fui até potencializada e agora eu estou ótima. Foco excessivo na técnica. Eu domino a TRG, gente. Pode vir que eu domino a sistêmica, eu domino, eu me garanto, né? Foca na técnica para evitar contato emocional. Por que a gente se assegura demais da técnica? Com medo de ser tocado no seu emocional, com medo de que aquilo vai gerar algum sentimento, vai disparar gatilhos em você. Cansaço inexplicável após certos clientes, não são todos, mas tem aqueles que me dão uma canseira terrível. Né? Sinais de alerta. Vamos lá, que é os sinais de alerta claros que vão surgindo aqui. Na sessão, deixa eu tirar aqui vocês para poder ler. Na sessão, muda de assunto quando o tema aproxima. Né? Explica demais, interpreta demais, sente tédio ou irritação. Quando a pessoa começa a falar, você já sente aquele cliente chegou, que ele começa a falar, a gente já sente o negócio, né? Vai mexendo, né? Fora da sessão, a gente fica com os pensamentos persistentes no caso, não conseguir esquecer aquele cliente. Nossa, até sonha com o cliente e evita a agenda do cliente. Quando é para acessar, agendar aquele cliente de volta, dar aquela coisinha assim, nossa, não dou vontade mais de atender essa pessoa. E vamos lá de novo.
E vamos aqui a perguntinha para todos, né? Outra perguntinha que vai ajudar a gente a refletir para depois partilhar. Que cliente eu não aguento atender? E por quê? Qual cliente que me dá essa canseira? Tem algum cliente que eu atendo específico que já me deu essa canseira? Não são todos, tá? Depois eu vou dizer quais os perfis, né, que mais nos cansam. Por exemplo, já vou logo abrindo. Um masoquista atendendo um psicopata, um masoquista atendendo qualquer linha de tóxico, ele vai querer dar o máximo de si, ele vai absorver demais ali principalmente se ele ainda não fez todo esse processo, se ele ainda estiver lá na fusão com o cliente, ele vai sair dali super sobrecarregado, porque a pessoa consegue cansá-lo demais, né? Pois bem, avancemos aqui. O segundo estágio é a fusão, né? A gente, eu entendo perfeitamente, já passei por isso. Dificuldade em encerrar a sessão. Gente, olha, isso aqui é muito sério. Sessão é 50 minutos, de 50 a 60 minutos, tá? É 1 hora no máximo. Quando a gente está no estágio da fusão, você passa 1 hora e meia com o cliente. Não sei se já aconteceu com vocês. Até 2 horas, tem gente que faz 2 horas e cobra uma sessão. Se eu passei 2 horas, eu vou cobrar 2 sessões, não é verdade? Mas quem está na fusão se sente obrigado, ele já não, ele já está fazendo porque por caridade, está tão integrado à dor do outro que ele não se posiciona mais, né? Levar o cliente para casa, aquela coisa, ele quer resolver, ele quer a validação do cliente, é uma coisa assim, né? E os sinais de alerta? Compartilha excessivamente sua história, dá conselhos baseados nas próprias experiências, sente que só ele entende esse cliente, só ele. Ele fala desse cliente o tempo inteiro, ele conta as coisas, ele fala da própria história, das experiências que ele já teve, ele nem percebe que ele se fundiu com essa pessoa. É como se essa pessoa já fizesse ali parte da história dele. Ele fica com essa pessoa o tempo inteiro na cabeça. Esgota-se rapidamente com certos perfis. Tem uns perfis que nos esgotam, mas por quê? Porque ele já está. Quando esse perfil, principalmente os perfis dominantes, chegam, essa pessoa, que é uma pessoa que ainda está no processo de esponja, ele é sugado, tá? E a perguntinha aqui agora, vão anotando aí que depois, quando a gente for partilhar, vai ser melhor para vocês. De quem é essa dor que eu estou sentindo agora? Minha ou do meu cliente? Né? Aqui eu fiz correndo e deixa eu apagar já esse negócio aqui. Isso aqui eu não consigo. De quem é a dor que eu estou sentindo agora? Ela é minha ou é do meu cliente? Nossa, coitada, menina, eu fui dormir pensando, aquela menina sofre tanto com a mãe, aquele pai é tão tóxico, eu não consegui tirar aquele povo da minha cabeça, né? Terceiro estágio, a elaboração. Aqui a gente já começa a ficar mais bonitinho. Aqui a gente já começa a alinhar. E olha, como eu falava lá no começo, é um lugar de sinceridade profunda. Quando a gente for partilhar, aqui não é para julgar o outro, é realmente para acompanhar um processo. Isso aqui, gente, é uma evolução profunda. Se olharmos verdadeiramente para isso, a gente vai entender onde é que está o prego do meu pé que não me deixa seguir, tá? Elaboração, né? Aqui também tem umas coisinhas que eu esqueci de tirar, tá? Olha só o estágio aqui, o reconhecimento, isso mexe comigo, preciso olhar para isso. Busca supervisão focada em preciso de terapia, né? Em contratransferência, isso aqui é muito forte. A gente busca supervisão focada em contratransferência, porque o outro precisa me ver como uma referência também. Quem chega precisa ter. E essa contratransferência aqui, às vezes, é a cura das pessoas. E se eu não estiver curado, o que é que eu vou passar para essa pessoa? A minha própria ferida. Torna o terapeuta, torna a terapia própria, ou inicia, consegue nomear o que é ativo em si, né? E os sinais? Antes como que eu era e agora como eu sou. Antes evitava o tema, agora consigo falar sobre. Antes sentia vergonha, agora sinto curiosidade. Nossa, o que é isso?
Achava que era fraqueza, entendo que é informação, né? E a perguntinha... Ai, desculpa, foi demais. Deixa eu só fechar aqui para eu conseguir enxergar melhor. A perguntinha aqui é: que apoio preciso para elaborar isso, né? Qual que é o apoio que eu preciso para melhor elaborar as minhas feridas, as minhas dores, aquilo que dói em mim? E agora vamos para o quarto estágio. Quando a gente chega aqui, a gente já está bem mais arrumadinho, a gente já está conseguindo realmente contribuir com a vida do outro sem muito sofrimento, porque aqui a gente já está bem mais integrado, né? A ferida não dói mais, mas informa. Reconhece o gatilho no momento em que acontece, usa a própria reação como dado sobre o cliente, diferencia com clareza, isso é dele, isso é meu. E na prática, percebo que eu estou mais sensível hoje. Deve ser algo do cliente que ressoa em mim. Realmente, sempre vai ter alguma coisa que é muito forte, mas quando a gente sabe fazer esse diferencial, quando a gente sabe elaborar o que está sentindo, a gente consegue se proteger e ter o posicionamento ético. Essa raiva que sinto agora é minha ou uma comunicação do inconsciente dele? Olha só. Ontem mesmo, a minha terapeuta me atendendo. Foi hoje de manhã. Eu deixei ela com raiva de uma história que eu contei, de um fato. Ela ficou brava. A raiva não era dela, era minha. Eu sei que eu despertei aquela raiva nela, eu sei que ela saiu dali com aquilo encucada, porque é uma situação de injustiça. Então, ela ficou com aquilo, ela ficou retrucando aquilo, é muito forte. E é uma pessoa super preparada, né? Posso usar a minha própria história como recurso, sem invadir o espaço do outro. E a pergunta que a gente faz, né? Deixa eu só diminuir aqui para poder ver. Tá. O que minha ferida me ensina sobre o cliente hoje? O que a minha ferida me ensina sobre esse cliente? Né? E agora a gente partilha, depois a gente vai para esse último exercíciozinho, tá? Vou parar de compartilhar e eu vou abrir aqui para que a gente consiga colocar tudo isso para fora, tá? Muito bem, como foi para vocês? Ouvir, mexeu, tocou. Podem abrir as câmeras, partilha, a gente partilha olhando no olho, tá? Mexeu muito, né? Mexeu? O que mexeu? Fusão. Tem perceber que eu tô na fusão ainda. Na fusão, olha só. É forte, né? Bastante de ainda sentir as dores do cliente e me identificar muito, né? Falei para você que ainda não tem clientes pagantes, então só aparece pro bono, e aí vou atender, essa semana veio mais um, e aí começa a contar, e eu me vejo em tudo aquilo. Eu falo, meu Deus do céu. E aí parece que há uma simbiose ali, né? Não, eu tenho que separar aqui a terapeuta do cliente, mas é impressionante, você falando aí, veio muito isso. É interessante vir. E olha só, voltem depois, assistam depois, que vocês vão perceber mais detalhes. E é muito importante. Por que eu quis fazer dessa forma? Não adianta a gente vir aqui e partilhar o que está acontecendo de bom, de tudo e daquilo, tampando, enxugando gelo, né? Tem que olhar para dentro. Eu ainda estou na fusão. Eu não estou. Se eu estiver na fusão, eu não vou evoluir. Se eu parar, se eu estagnar na fusão, você não vai conseguir prosperar como terapeuta. Daqui a pouco você vai ter tanta dó do cliente que você vai querer atendê-lo de graça, porque ele é mais importante do que o seu trabalho. Não, já estou atendendo, né? Só atendo de graça até agora, não então, aparece cliente pagante. Mas coitadinho dos clientes que chegam, né? Tadinho. A gente percebe como é que a gente termina fazendo? É forte. É forte. Pode falar, Emerson. Gratidão, desejar que só para aquilo que você colocou ali já deu para ter uma boa base e vou me aprofundar muito mais. Porque a gente
acaba muitas das vezes, eu não sei vocês, mas parece que tem clientes que a gente tem preferência. E tem clientes que falam assim, eu vou ter que atender de novo. E tal. Então, gostaria muito, pois essa explanação que eu acredito que você vai dar, com relação ao perfil, né? Acho que isso é muito importante. A fusão também é outra, todos eles, né? Essa questão, já passei por isso, né? Uhum. Essa questão de, como você falou, né? O propósito seu em atender ver eles cada vez melhor, né? Então, o que te motiva é isso. Agora, quando o pensamento, a forma de pensar, né, é diferente, eu acredito que exista justamente a questão do esgotamento. Não é o meu caso ainda, porque os meus clientes são bem intercalados e tenho poucos clientes também. Mas eu gostei muito dessa colocação que você colocou no começo, quando você atende de graça, gratuitamente, para a pessoa. Mas, na verdade, ela está sendo, né, ali como fosse um professor, tá? Ele está te Sim. ensinando. E foi uma das coisas que, no meu começo da minha jornada, que me associei a duas instituições, uma que a Eugênia está aqui, né, me levou lá, foi os primeiros atendimentos, e uma outra que eu estou agora aqui, que é no meu bairro, que apoia mulheres com câncer. Estão sendo dois locais assim onde aprendi demais, né? Foi super importante. E, por enquanto, é só, senão só eu tomo tempo aqui. Muito bem. E gostaria também que vocês fossem bem profundos. Olha, se vocês podem falar qual estágio que vocês estão, vocês podem dar exemplo de pessoas, por exemplo. Eu tenho um cliente que eu não me sinto confortável de atender. Sempre que é para atender é um desafio. Não precisa dar nome de cliente, não precisa dar característica, mas diga como que é a sua relação com o cliente, onde que você percebeu que houve essa fusão, ou houve uma toxina ali que realmente confundir você, a gente fica ruim quando a gente não consegue, dá um mal-estar quando a gente se mistura, quando a gente, essa simbiose fica muito forte, a gente vai ficando ruim. Podem partilhar, tá? Quem mais quiser falar, e podem ser bem franco, sincero, a Olga quer falar. Pode falar, Olguinha. Eu vivi tudo isso aí, dessa questão você colocou aí. E hoje eu percebo, né, pelas mudanças, que eu estou saindo dessa fusão esse ano. Você lembra? Aquela pergunta-chave sua foi essencial para mim tomar uma decisão, assim, sabe? Quando a gente toma as decisões, as coisas mudam. Quando a gente deixa de ter pena, de ter dó, as coisas mudam, entendeu? Só um minutinho. E muda, viu, gente? Impressionante. Quando a gente tira essa coisa da nossa cabeça de achar que não, a pessoa precisa, a gente tem que atender mesmo. Eu entendi assim que quando você forma, você vai aprender. Então, aquilo ali apareceu pessoas para você atender gratuitamente, atenda, né? Até um certo período, eu creio que seja, entendeu? Você pegou a experiência, pegou né? E você tem que passar a mudar aquilo ali. Você mesmo mudar dentro de você. Entender que aquilo ali já passou aquela fase, não precisa mais ficar naquilo ali. Entendeu? E é assim, é conversar, porque a gente, acho que às vezes a gente tem aquele conflito dentro da gente de falar algo assim, de pedir a pessoa para contribuir, ou você não vai atender mais gratuitamente, você vai cobrar um valor X, aquilo ali às vezes incomoda a gente, não deixa a gente sair dessa achar que a gente precisa atender as pessoas gratuitamente. E o que eu fiz foi isso, aquela pergunta de lá foi a chave para me sair dessa, como que é, da fusão para qualquer outra?
Qual foi a pergunta aqui? A negação? A última, não, é A última. primeira é a negação, a segunda é a fusão, E o terceiro, a terceira é a elaboração, quando a gente começa a nominar aquilo que está ruim, e a última é a integração. Negação, fusão, elaboração e integração. eu já estou saindo, sabe? De, assim, Tá? o estágio já, assim, todos os Onde meus você está hoje, né? A primeira pergunta lá foi onde você está hoje, né? hoje, Você está na negação, na fusão, elaboração ou integração? eu estou a integração última, né? Eu estou É, saindo a dessa última, última aí e indo para a integração. Eu estou os atendendo uma amigos. cliente, gente, que, assim, eu acho que não existe ser humano que tem... Eu ainda não vi um ser humano com tanta dor e sofrimento igual essa cliente, não. E conversa, gente, uma conversa. Ela vai fazer 2 vezes na semana comigo. Você tem ideia? Depois ela fala assim, não, eu quero fazer mais. Então, assim, aquela sede, aquele desejo, aquela ânsia de sair daquela dor, sair daquele sofrimento ali, sabe? Foi uma criança que, quando a mãe estava com um bebezinho de 2 meses no colo, ela engravidou dela, e a mãe descobriu, não quis, e assim, quando foi ganhar, não quis mais ganhar essa criança, entendeu? Ela se entregou a vida, a mãe se entregou assim para o mundo, sabe? Não quero. E assim, ela se sente, ela fala que sente as dores da mãe, sabe? Ela sente, ó, não tem cabimento. Eu acho que o que eu sinto é tudo que ela sentia, que ela passou, entendeu? E assim, muito sofrimento. E eu, aquela paciência de ouvir, sabe? Vamos fazer a sessão, porque ela pensa, não, agora a gente vai parar e fazer. Entendeu? E assim, tem um momento ali, eu parei com isso também, de ultrapassar o máximo 1 hora. Chegou aí, vamos fazer agora o mecanismo de segurança para a gente finalizar a sessão. Eu sempre falo, vamos finalizar a sessão. Porque às vezes tem cliente que quer conversar, tem aquela ânsia de querer, né? E assim, como diz, eu entendo a dor da pessoa, mas eu não absorvo aquela dor dela. E eu, assim, não sinto. Antes eu senti, gente, de vez em quando, uma vez eu senti um peso tão grande, que foi, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Eu equilibrei uma pessoa que estava somatizando demais, sabe? Tive que somar 2.0 pessoa. Gente, mas eu fiquei um dia inteiro, parecia que eu tinha passado um trator em cima de mim, sabe? Hoje, graças a Deus, assim, eu não sinto mais esses pesos, sabe? Esses pesos dos atendimentos, que a gente sabe que isso não é só aquele atendimento ali das emoções, a gente sabe que tem algo além, né, das emoções, tem o que a pessoa carrega de espiritual, de energias, né? A gente sabe disso. Então, são as energias. Então, a gente equilibrar isso aí para a gente poder, como diz, a gente poder caminhar, né, do jeito que a gente quer, avançar, evoluir. Para a gente evoluir, a gente tem que mudar. Quando a gente muda o nosso pensamento, quando a gente muda o que a gente está fazendo, ficar aquela coisa ali, não tem que ser assim, tem que ser assim, aí você cresce. Quando você fica só naquilo ali, você não cresce. Eu estava assim, enterrada, só na injeção gratuita. Eu falei, gente, não vai mudar, não vai aparecer cliente. O dia que o Lu falou, o que você não quer levar para 2026? Eu falei assim, eu não quero levar para 2026 clientes para bônus mais. Gente, está vindo todos os clientes que vêm da plataforma, lógico, a gente não está atendendo a plataforma mais, todos estão pagando, entendeu? E todos estão pagando. Já deve ter quase, acho que sete clientes que vieram da plataforma. Olha que bênção. Sim, isso depois que eu falei, não carrego mais para bônus. Então, acabou para bônus, entendeu? Sim. É isso, a gente vai evoluindo, vai mudando nosso pensamento, nossas crenças de achar que tem que ser aquilo, de mudar nossa pena pelas pessoas, a gente tem que ajudar sim, a gente tem que fazer isso sim, mas pensar desse jeito, não, as coisas podem mudar e tem que mudar de acordo com o que eu vou pensar, e as portas se abrem. Sim. Pensar e proceder, já te deixo falar, viu, Eugênia? Olha só, é bem interessante a gente entender também, gente, para evoluir. Primeiro, eu estou lá na negação, para eu sair da negação, que quando a gente termina o curso, a gente se acha o cara, né? A gente chega aqui, negação total, né? Se achando, agora até eu já eu resolvo os problemas dele, então que eu tô poderoso, né? A gente se acha. E aí, pra gente, quando a gente começa a perceber a fusão, você percebe que deu uma caída.
Você vai sentindo, daqui a pouco você tá... E você não percebe que você fundiu com o cliente. Você só sente que deu uma estagnada. Qual é a mola que a gente precisa usar? Qual a força motora para sair disso? Às vezes a gente usa, mas usa da forma errada. O conhecimento. Na próxima live, eu vou dar as outras ferramentas. A gente precisa ter conhecimento, precisa estudar. Mas estudar o quê? Para quê? Não é qualquer coisa. Eu já tenho a base, que é a formação, eu já sou terapeuta. Agora, o que que eu vou estudar? Ontem atendendo a Olga me deu, nossa, a Olga, o que que é isso? O que que deu? Por que que ela sentiu isso? Aquilo foi interessante. Eu vou estudar, gente, em cima do que realmente eu estou aplicando. Eu não preciso mais de um certificado para ser alguma coisa, porque eu já sou. Eu preciso de conhecimento para me deixar realmente alinhado com o meu trabalho. Entende? Nada de ficar estudando ciência, não sei das quantas, foi não sei para quê. Tá perdendo tempo. Estuda o que tu tá fazendo agora. Estuda aí como que viu um negócio. Ontem, meu cliente deu um negócio lá, gente, o que é aquilo? Estuda sobre aquilo. Estuda sobre aquilo. Vai aqui. Nossa, ontem me deu um negócio que eu não sabia, não sei lidar isso. Estuda sobre o assunto, tá? Pode falar, Eugênia. Boa noite. Boa noite. Primeiro, fazer uma pergunta para a Olga. Quanto tempo que você atendeu o Pro Bônus? Até foi desde que eu comecei no finalzinho de 2022 até agora, finalzinho de 2025. Eu atendi Pro Bônus. Praticamente 2 anos. Sim, quase 3 anos. O Pro Bônus faz parte, né, do início, para a gente sair da negação, ou... Sim. Enfim, eu atendi também Pro Bônus, e até esse assunto, Luciana, parece que você ouviu eu conversando com o Emerson ontem. Porque eu falei para ele, eu disparei atender terapeutas, eu falei, agora eu tenho que mudar, eu vou ter que colocar fazer um banner, eu sou terapeuta de terapeutas. Porque eu não percebi, eu já estou atendendo 8. Aí eu falei, Emerson do céu, eu estou atendendo mais terapeutas do que clientes, do que, né, os clientes normais. Eu senti o que você falou, Luciana, sobre quando a gente termina, a gente vem com tudo, né? Mas a gente dá uma quedinha, mas eu senti, assim, essa quedinha, mas já levantei de novo, né? Levantei e vou novamente. Medo, não tive medo, né? De prosseguir, montei meu consultório, tudo assim, sem medo. Eu falo que o medo não fez parte do meu início. E eu estava falando sobre isso, estava falando sobre essa transferência, esse peso, né? Então, incluso, aconteceu essa semana, atendi uma terapeuta e foi muito pesado, foi pesado mesmo, fiquei acho que uns 20 minutos para tirar ela da dor, isso no cronológico, tá? Mas consegui. Mas eu percebi, como a Olga acabou de falar, eu percebi que também envolveu ali a energia que ela estava carregando e também o espiritual. E a gente sabe que a TRG, ela vai bem no profundo, né? Então, é ferida que as pessoas carregam, e a gente está mexendo nessa ferida para ajudar a pessoa a sarar. E você colocou, eu vou estudar mais profundo tudo que você colocou, tá? E que eu creio que eu fui colocada assim para atender terapeutas, atendo com todo amor e carinho. Na hora do atendimento, não lembro que elas são formadas, né? Eu atendo como um cliente normal. E no começo eu atendi bastante pro bônus, mas eu vi a necessidade de parar. Porque, Luciana, muitos não estavam dando... Espera só um pouquinho para sair esse som. Não estava dando
como que eu falo assim? Tendo a responsabilidade de vir no horário, desmarcar em cima da hora, sabe? Aí eu falei assim, o pro bono não está mais dando certo. Mesmo que o seu valor seja o valor, como que eu falo? O valor assim, Social. social, isso, o valor social, aí a pessoa, por estar, né, pagando, ela dá mais valor no horário, eu marquei horário. Agora, quando você falou, o que, no atendimento, o que mexe com você? Comigo, no atendimento, mexe quando a pessoa quer direcionar o seu trabalho. Eu quero grudar na pessoa, sabe? E aí, a pessoa, você está... Espera só um minutinho. Então, a pessoa quer... Você está no comando ali do cronológico, fazendo tudo direitinho, e a pessoa quer comandar. Você está pedindo para fazer aquilo e a pessoa quer falar, sabe? Quer comandar. Aí me dá nervoso. Eu tenho que respirar, a pessoa não perceber. Por favor, vamos, né, continuar o que a gente estava fazendo. Teve pessoa, Luciana, que eu tive que falar assim, viu? Eu estudei, eu sei o que eu estou fazendo. Você vai acreditar ou não? Ou a gente pode parar aqui. Então, eu sei que eu fui, no momento ali, meio grossa, mas eu tive que fazer isso. Daí aquietou. Desculpa. Porque eu tentei uma vez, tentei duas vezes. Ela estava... Aquilo que o professor fala, né? Querendo comandar a sessão. Ele fala, se você não se posicionar, a pessoa vai comandar e vai te enrolar tudo. E é isso que... Esses dois pontos, né? Eu vou estudar mais sobre o que você nos deu. Para mim foi divino esse tema, tá? Porque era que eu tinha falado com o Emerson, era tudo que eu estava precisando. Eu preciso de uma orientação para atender terapeutas. O que eu faço? Como que eu começo? Sabe? E você veio com esse tema. A hora que eu vi hoje, eu falei, nossa, que delícia. Parabéns, quando a gente chega lá na integração, a gente consegue ter mais ética profissional. Olha só, a pessoa que está fundido não tem ética nenhuma. A pessoa que ainda está elaborando a própria história também não consegue, porque você termina dando de si para o cliente. Observa, solta uma coisinha ou outra, a gente dá de si, não adianta. Porque ainda não estou resolvida, não está elaborada, a gente termina colocando, não de forma... É normal a gente colocar algo de si, eu costumo muito falar de mim, mas a gente fala de forma construtiva, a gente fala agregando. Quando a gente não sabe, não está, a gente fala se associando. E aí, ao invés de ajudar, eu estou confundindo o cliente, eu deixo ele inseguro a respeito de mim mesma. É uma coisinha assim bem forte. Obrigada, viu, pela partilha de vocês. Rosário? Boa noite. Boa noite, querida. Qual é a fase que eu estou? Deixa eu relatar bem rápido. Eu estou assim... o cliente, que antes, quando o cliente desmarcava a sessão, eu ficava ansiosa, eu disse, poxa vida, estava indo tão bem, a gente estava tirando, né? Ele estava reprocessando, mas aí agora, quando eles cancelam a sessão, eu fico com a consciência de que ainda não é o tempo dele. Eu tenho que esperar o tempo dele. E se não foi hoje, mas vai acontecer. E se estiver fazendo bem para ele, se ele estiver tendo consciência da coisa boa que está acontecendo na vida dele, ele vai continuar. Aí eu fico em paz. Qual é essa fase? Está desligado teu microfone. Desculpa. Você está começando a elaborar o que é teu e o que é do cliente. Você está entrando já na elaboração. Essa é a elaboração. Não é sobre mim, é sobre ele. E olha só, o que a Rosário traz é uma coisa, gente, que a gente precisa ter muita atenção.
Quando a gente está nas 3 primeiras fases, a gente busca muito validação. Por quê? Eu não estou seguro de quem eu sou. Eu não vesti ainda a camisa do terapeuta. Eu atendo e eu quero resultado. Imagina, se eu atendi o Emerson agora, e depois ele me manda lá uma mensagem dizendo, obrigada, Luciana, depois do seu atendimento, eu fiquei super, nossa, aquilo ali é força motora, nossa senhora, me sinto muito bem com isso, né? Contrapartida, eu atendo o Emerson amanhã, aí depois de manhã não me diz mais nada, na segunda-feira ele diz assim, Lu, não me sinto, não estou, hoje, não vou mais conseguir dar continuidade nas sessões, porque, depois eu dou, agora meu dinheiro está pouco. Ele vem com a história nada a ver e simplesmente desmarca com você. Gente, você dá do jeitinho que você foi, você volta. Parece que tudo que você deu não é sobre você, tá? Nunca é sobre você. Não podemos esperar a validação. Quando eu disse lá no começo, o meu foco, porque a mulher me perguntou, nossa, como você dá conta de atender esse tanto de gente, ouvir tanto, você deve escutar tanta coisa, deve ser tão pesada a sua vida? Eu disse, não, não é pesado. Eu nem lembro mais o que me trouxeram. Tem uma história ou outra que marca, porque não tem jeito, nós somos gente, né? Tem uma história ou outra que marca, mas o meu olhar tá como aquela pessoa sai da minha sala, sai daqui. O quanto eu consegui gerar alívio para aquela pessoa, independente do tamanho da dor, do tamanho da complexidade do problema. O foco está em quanto eu consigo resolver. Se amanhã, aí aqui onde está a vibração, gente, a gente precisa vibrar. A validação não é o cliente que vai me dar. Vocês observaram? Eu nunca atendi pela plataforma. Mas eu vi o professor explicando sobre a plataforma, não sei se funcionou desse jeito. Ele falou que ia ter um gráfico para que a gente mostrasse para o cliente o quanto ele evoluiu. Eu achei aquilo fantástico. Não sei se alguém que atendeu viu esse gráfico, se funcionou. Eu queria até criar uma coisa assim, porque não sei se vocês já conseguiram perceber. Olha só. Os nossos clientes, eles têm dificuldade, muitas vezes, de te validar. Ele diz assim, eu estou me sentindo bem melhor, mas eu fui no psiquiatra, tomei um remedinho, estou ótima, não foi só terapia. Não, eu estou ótima agora, eu fiquei muito bom. Não, hoje eu estou muito bem, assim. Minha prima veio aqui, a gente conversou, tomamos um negócio junto ali. Hoje eu estou ótimo. Não valida. E aí a gente está nas 3 primeiras fases lá, fica... Vai chegar a validação, vai chegar, e não chega nunca. Poxa vida, fica frustrado, gente. Nossa validação é dada por nós, é nós que, no final do atendimento. Isso mesmo. Aí eu penso assim, eu sei o que a TRG fez e está fazendo em minha vida. E eu sei o que vai fazer na vida dele. Mas aí, cada um no seu tempo, se quer. Tem pessoas que a gente oferece que parece que a gente está vendendo nem sei o quê, e nem tem. Eu disse, poxa vida, ele não sabe o valor que isso tem. Mas tudo bem, cada um no seu tempo, cada um pensa de uma forma, e eu estou, assim, como o Lu falou, eu estou nessa elaboração de entender quem eu sou profissionalmente, o meu trabalho, e o meu cliente, o tempo dele, e como ele quer, né? Porque tem muitas pessoas que não querem. Até próprio dentro da sessão de terapia, eu estou atendendo um que ele sabe que doeu, sabe que dói, mas ele diz, não, mas deixa para lá, eu não quero mais saber disso, não. É tipo assim, como? Aprendeu? Tá travando. Aprendeu a ficar com a Lu, flecha. tá travando. Uai, para mim tá... Para mim tá legal. Tá travando para vocês? Não, para mim tá ótimo também. Tá legal. Pode ser sua Marcelo, internet. tá travando aí? Minha internet. Sua internet. Tá tudo bem aqui. Olha só, Rosário, esse caso é o lado do terapeuta com a flecha no peito, né? É a mesma situação. Aprendeu a viver com a flecha. Pronto. Esse meu cliente, ele tá assim. Eu disse, mas vamos lá. Aí eu conduzo, né? E esqueça dessa situação que você já aprendeu. Veja quanto dói. Aí ele disse, doeu 8. Aí, então, isso vai fluindo. E agora?
5, aí zera. Mas, assim, é uma condução que a gente tem que ter muita sabedoria e entender que ele acostumou com a flecha, justamente isso. Ele acostumou e ele vai ter dificuldade. Olha só, nós terapeutas, a gente tem dificuldade de soltar algumas flechazinhas, né? Que tem flecha que me faz, que me dá recursos, né? Eu ganho, tenho os ganhos secundários com aquela flechinha ali. Ficar sem elas é um negocinho sério. Então, essa fase da elaboração, ela é muito profunda. É quando a gente começa a ter essa percepção forte. Isso não é meu. Ou então, às vezes, a gente vai dormir, tá com um negócio assim na cabeça, tá cansado, tá pesado, inconscientemente, nem sempre é consciente, viu? Às vezes é inconscientemente, a gente traz aquele cliente para a cama da gente, dorme, sonha até com um problema parecido com o que foi relatado. A coisa é grave, né? Tô nem aí, não tá mesmo, dorme lá para você ver que você não tá nem aí, né? Mas é isso. Pois bem, obrigada, viu, pela partilha. Obrigada por estarmos juntos. Eu acho, assim, maravilhoso, porque eu me sinto que não estou só. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. E não tá mesmo, viu? Eu ando sumida, gente. Dei umas... estou tentando integrar a minha vida pessoal com a vida... E tá um pouquinho ainda complexo, né? Estou tentando, depois que eu estive doente, eu fiquei me dando mais tempo pessoal, tentando, né? Então, tô tendo dificuldade realmente de... Eu estava no burnout, então agora eu tenho que voltar. Tentando colocar cada coisa no lugar, por isso que eu estou um pouquinho mais ausente. Tenham paciência comigo, que aqui eu vou aparecer, tá? É o seu tempo, no seu tempo. Quem mais quer partilhar? Só concluindo aí, isso aqui, ó, se a gente para pensar, eu não tinha parado para pensar sobre isso, entendeu? Que você trouxe aqui para a gente. Como que isso aqui ajuda a gente, né, a entender por que a gente está em certa situação, por que a gente mudou, só que a gente não para, às vezes, para pensar sobre isso, que a gente só quer atender, só trabalhar, você entendeu? E você colocando isso, eu percebi o tanto que eu mudei nessa questão, que antes eu gostaria muito que a pessoa chegasse, nossa, a terapia foi massa, hoje não, hoje eu estou tranquila sobre isso, quando eu vejo a pessoa ficar bem, sabe, transformar por causa da terapia, eu falei assim, não sou eu, é ela que está fazendo, eu só estou conduzindo, entendeu? E isso é muito bom, a gente não precisa disso mais, dessa validação da pessoa. A validação é nossa mesmo, nossa, que bom trabalho que eu fiz. Mas, assim, a pessoa teve a parte dela. Então, tudo bem se tiver essa validação ou não. Para mim, está tudo bem. Tudo bem. É interessante. Eu falo por mim. Pode olhar meu Instagram que vocês vão achar também um monte dessas coisas. Todo terapeuta iniciante, gente, quando começa a entrar na mídia, essas coisas, tem lá um tanto de devolutivas, tem uns feedback, né? É um monte de feedback, porque para nós é muito importante. Eu também passei por essa fase, gente. Tá lá, toda semana eu colocava uns 3 feedback, porque aquilo ali não era para eles, não era para as outras pessoas ver que eu era bom, era como se eu estivesse mostrando certificado para todo mundo do quanto eu realmente, né, eu tinha que matar a cobra e mostrar o pau. Olha aqui, gente, está aqui, essa pessoa me validou, né? Depois a gente vai descendo, a gente vai descendo ali sai daquela empolgação toda e vai caindo, quando chega na integração, a gente já está ali, olha só, super integrado consigo mesmo. Tem tantos, as pessoas me dão devolutiva, não, todo mundo diz, nossa, essa história aí era boa demais. Aquela moça que teve um problema de câncer e tudo, ela vai gravar para mim, né? Mas assim, ela quis, né? Ela disse que vai. Não tem mais aquela coisa de dizer, ai, fulano, grava. Eu já fui atrás de pessoas, ai, grava isso, eu quero aquilo. Tem até alguns testemunhos lá no meu Instagram. Hoje a gente vai, as coisas vão surgindo, né? Naturalmente. Pois bem, alguém mais quer partilhar? Oi. Oi. Nendinha com a mão branca aqui levantada. Pode falar, querida. Boa noite, esses atrasados, que eu não tinha visto eles. Pois é. Boa noite. Jantou tarde, viu? Por isso que chegou essa hora.
Pois é, eu não sei não, moram tão longe, ele e Virgínia chegaram junto. Que negócio é esse? Explica aí, vocês dois. Pois é. Então, eu tenho assim, eu tenho em 2 casos, até, né, eu comentei, né, que eu falei do ladrão lá aquele dia, né? É, assim, você atender sob pressão, né? E aí o cara, ele fala assim, eu seduzo qualquer pessoa, eu não sei o quê, e começou, né, a falar, e eu almoçando e ele ali falando, né? E aí tal, e não sei o quê, e o outro cuidando dele ali comigo. Aí eu disse para ele, quem que eu vou atender agora? Ele olhou para mim e falou ele. Aí fui atender o cara e ele lá, né, tentando me manipular, sabe? E eu tô, né, tá bom, meu bem, já te li faz tempo, vai nessa. Aí ele falava, eu não sei, até acho que eu já tinha até comentado uma parte com vocês, né? Dele falar assim, ó, tá vendo aquela moto ali? Se você quiser, daqui a pouco eu trago ela para você. Aí depois eu disse para ele, afinal de contas, né, você está na terapia, por que você veio e tal? Aí ele disse, eu não vim para lugar nenhum, me trouxeram, querem que eu faça, eu não quero fazer coisa nenhuma, porque eu não vou deixar de roubar e nem vou deixar de usar droga. Então a primeira sessão assim foi terrível. Aí na segunda sessão foi pior ainda, porque ele falava assim para mim, eu faço qualquer pessoa chegar ao prazer sem nem tocar nela. E eu tive que passar tudo isso com o infeliz, né? Aí ele falou: não preciso nada disso, porque eu tenho um poder que eu consigo, e eu tô lá, né? Aí eu disse para ele: olha, esse, né? Você tá aqui para fazer terapia e tal. Fui falando, né, com ele, só que ele olhava para mim e falava assim: mas eu não quero conversar sobre essas coisas, eu quero te ensinar como que é que eu. Aí eu falei, Jesus amado, eu tenho que mandar chamar quem. Aí eu falei, e agora? E eu sempre levo os 2 celulares, né? Aí eu falei, agora eu não trouxe nenhum outro celular para pedir assim, dá uma volta aqui dentro, que de vez em quando vem uns, dá uma volta lá dentro, né? Aí eu já comecei a ficar assim, falei, aí eu comecei a conversar assim comigo, Neidinha, se continua firme, você pode, você é capaz. Ela não frouxa. E eu não deixei em nenhum momento ele perceber que eu estava ficando intimidada, tal, né? E aí, às vezes, eu até sorria para ele e ele ficava com o olho assim em mim, assim, ó. O tempo todo, assim, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Então, ele fixava o olho, mas sempre assim. E ele não piscava, infeliz. Gente, que coisa horrível. A pessoa tá, tem um, sabe, abaixa realmente o negócio no trem, né? E aí ele só falava coisas assim, sabe? E eu tentando, né? Falei, agora eu vou ter que sair do TRG e usar outros métodos, né? Aí comecei, né, a conversar com ele usando, né, outros métodos, falando de família e tal, né? E fui conversando com ele, dando exemplos e não sei o quê. Aí eu vi que eu comecei a pegar um pouquinho ali, né? Aí quando eu comecei a pegar um pouquinho, aí eu fui e falei para ele, então, agora você fecha seus olhos, porque vamos terminar a nossa sessão, não sei o quê. Eu gostaria que você fechasse. E eu terminei a sessão sem, sem ter ido, né? Sem ter feito praticamente nada, né? Então, assim, por quê? Porque, na verdade, eu fui batendo papo, eu fui conversando, outras coisas. Porque quando eu vi que ele começou a tentar me levar para outro caminho, né? Eu falei, eu tenho que ser mais esperta que ele, porque se eu continuar no meu processo, eu não vou dar conta, né? Porque o nosso processo ele é todo cheio, né, de pausa, de carinho, de atenção, de acolhimento e tal. E ele, lógico, ele não queria nada disso, Sim. né? Então eu tinha que levar ele para um outro método. E aí é onde eu falei comigo mesma, eu falei, você pode, fiz igual o outro, você pode, você consegue, vamos lá, né? Aí, olha, foi assim, graças a Deus, eu consegui terminar, ainda levantei, dei um abraço nele, sabe? Aí levantei, dei um abraço nele, ele saiu. Aí, quando eu sei que quando foi no outro dia, ele tinha ido embora, foi embora, porque ele não ia ficar mesmo, porque ele não ia fazer terapia, ele não ia ficar na chácara, e ele também não ia deixar de ser ladrão, e ele deixou claro isso. Eu não vou deixar de usar droga, e não vou deixar de roubar. Ele falou, já roubei delegado, já roubei o prefeito, já roubei, então eu vou parar.
Então, assim, é muito triste, a gente fica, né, machuca até, assim, na questão, nós, mãe, né, então você fica do lado, assim, pensando na família, né, com um ser desse que você vê que é difícil, não é fácil, né, então, assim, aí depois, para me recompensar, aí eu saio, né, da sala, assim, meio, sabe, querendo, yes, consegui. Aí É, ele saiu até tranquilo na dele, porque, queira ou não, ele não saiu né, de frente comigo, ele não conseguiu me manipular, e ao mesmo tempo eu ainda consegui ainda deixar ele meio sem. Entendi. A gente foi Você longe. fez, você disse que não fez nada, você fez muito, que você sobreviveu, É, né? isso É uma é, investida medonha, você né? conseguiu sobreviver ali. Tem que É, ter muita maturidade, né? sim, Para sobreviver sim. É, a tudo é. isso. E não deixar, né, ser manipulado, saber o momento, né, e o que Sim, entrar, e também, assim, saber, a gente tem que estar maduro o suficiente para a gente saber levar o assunto certo para a hora certa, porque ali justamente. você não pode errar, entendeu? Sim. Porque você entra em algum assunto que não consegue inibir a outra pessoa, porque ela está querendo ser mais esperta que você, na verdade, ele já tem uma manipulação já madura dentro dele, que ele já tem capacidade para isso, entendeu? Então, quer dizer, Sim. ele tem a sabedoria dele ali. Então, você tem que saber como que você vai pegar o sujeito para que ele não, né, não vai até você por outros meios, né? E, Hum, e aí, quando eu saio, igual eu estava falando para adiantar, né? Que esse caso ele é até meio longuinho. Aí eu cheguei lá, o rapaz falou: Ah, hoje a senhora ia atender fulano, mas ele foi embora. Aí eu falei, foi embora? Ele falou, aí o outro gritou assim, foi por sua culpa. Eu falei, Jesus, hoje é o dia. nossa Senhora. Hoje eu tô ferrada. Aí ele disse sim, que a senhora fez aquela imersão, e aí depois a senhora falou, né, que a pessoa tinha que olhar para dentro, que a pessoa era capaz, que a senhora estava aqui, não para curar, era para ajudar, porque quem cura é você. Porque ele falava desse jeito assim para mim, quem se cura é você, que você pode. Aí ele falou, aí ele disse que no outro eu fez toda aquela imersão, né, dentro dessas questões, e pisei, né, firme no povo. Aí, aí disse que ele pegou de manhã, pegou a mochila, botou nas costas, todo dia saía a van para levar os que trabalham, né, fora. Aí ele disse, eu vou também para a cidade. Aí o motorista falou, você vai na cidade? Não avisou os pastores? Não, não, que eu tenho que ir na cidade. Quando chegou na cidade, que ele falou, ó, eu tô indo embora, tá, gente? Foi um prazer ter ficado com você, não sei o quê. Aí ele falou, como assim? Ele falou, eu posso, eu quero, eu consigo. De hoje em diante, Oh, adeus vocês e adeus drogas. nossa Senhora. Tomara que tenha conseguido, né? Deus Nossa, ajude que tenha conseguido, Deus mas ajude. quando quer, né, a pessoa vai. Aí eu Oh, achei até tão forte, assim, bonitinho, falei, olha só, esse não volta mais. Eu falei pra ele, tenho fé em Deus que esse não volta mais. Aí ele falou, ah, aí esse rapaz deu risada e falou, viu como é culpa sua? Aí eu falei, eu quero que todos vocês vão embora com culpa minha, então, ah, né? ó, Mas é tomara, isso aí. tomara que ele tenha realmente firmado. Firmado, É, Deus ajude, né? é, Então tá, meninas. é. Hum, Obrigada, viu, Trouxe. pela partilha. Você sobreviveu e Imagina. você deixou marcas ali. Pois É, bem, gente. graças a Deus, né? É. Lia, você não quer falar? Cadê seu charme, sua beleza? A Fátima está falando ali só escondidinha, só na mensagem. Quer partilhar? Não, gente, hoje eu só observo e escuto vocês. E a minha beleza está apreciando a beleza de vocês, tá bom? É, e qual é a sua É. fase aí? Qual é a sua fase? Conseguiu identificar, mexer com Lia? Eita, menina, não sei, não, tu tem que me dizer qual é a fase que eu tô, mulher. Eu Eu tô que até tenho que dizer, pensando, ó. olha, Tá. que Deixa fase sem aí que eu off estou? aí. Ah, não sei, eu não sei. Depois a gente pensa nisso, tá? Brincadeirinha. Pois Depois bem, a gente gente, pensa. vou. É, Rosário e Francisca querem falar. a Rosário, eu acho que ela falou e não baixou mais a mão, né? A Oi, não Francisca. passei a mão. A, Não, desculpa, a eu já Francisca, falei. Luciana,
Oi. Mas, deixa eu só perguntar uma coisa. E qual, para você repetir, por favor, quando a gente está na fase da integração, qual é a nossa atitude? Ah, é quando a gente já consegue se alinhar muito bem, você já consegue ter postura profissional, você já consegue se validar por si mesma, você não está mais precisando da validação dos outros, você já consegue ter uma postura, consegue vestir a camisa, é aquela postura normal de terapeuta que espera todos os dias seu cliente, tem segurança do seu trabalho. Essa é uma integração. O que que é integração? É quando eu sei o que é meu, o que é do outro, eu já consigo integrar. Eu sei identificar minhas dores, eu sei pedir ajuda, eu consigo pedir ajuda. Eu ainda estou, imagina, gente, eu faço terapia toda semana, eu acredito que vocês também. Se não faz, ó, é bom fazer. Porque se não fizer, imagina, o que é de nós? Quantos gatilhos disparam aí? Direto na gente. Ai de mim se eu não tiver uma pessoa para me alinhar, né? E buscando sempre ali. Ah, eu já fiz todo o reprocessamento. Ah, olha, cuidado, você volta lá para a negação. Se a gente volta, ao invés da gente ir evoluindo, a gente vai regredindo. Porque agora eu tô. Quem se acha bom demais, ou já morreu ou esqueceu de viver, tá? Porque a vida é um processo de evolução contínuo. Né? Não que a gente vai precisar de terapia para sempre. Você pode. Eu já fiz, parei, voltei, fiz, parei, voltei, peço, volto lá, digo, olha, vamos trabalhar esse ponto, esse, né? Desde que eu voltei agora, eu estou fazendo certinho, porque eu tive, adoeci fisicamente, mas o que que era, gente? Burnout. Eu estava trabalhando excessivamente, demais, né? Então, como alinhar isso? Cada um sabe o seu, né? Por que que eu estava trabalhando demais? Eu estava subindo, em vez de eu ficar na integração, eu estava indo lá para a fusão, pena demais dos coitadinhos, tinha muita gente precisando de mim, tadinho deles, né? Tadinho deles, e eu carregando, adoecendo. Então, olha só, onde a gente precisa ter compaixão consigo mesmo. Então, na integração, você consegue ter essa percepção do outro, a percepção de si, do seu trabalho, que eu preciso estudar, não é qualquer coisa. Nossa, a Eugênia está fazendo um curso de filosofia, gente, maravilhoso, vou fazer. O que é que filosofia tem a ver com o meu trabalho hoje? Raul fez uma aula lá de não sei das quantas, eu vou fazer também. Olha só, hoje eu senti necessidade de saber mais sobre neurociência, porque eu queria entender o que que aquele cliente, o que se passou na cabeça daquele cliente. O nosso trabalho de neuroplasticidade, nosso trabalho é muito neuroplástico, então é uma coisa que combina muito, se eu entendo. Então, a integração é quando realmente a gente já alinha, não perde mais tempo, não fica borboletando por aí, consegue fazer as borboletas vir até você, né? Romani tem essa metáfora da borboleta que eu acho que faz muito sentido. Quando a gente está nessas fases iniciais, a gente faz barulho. A gente quer correr atrás das borboletas para atrair clientes, né? Deixa eu contar um testemunho bem rápido, falar em borboleta. Lá no meu outro trabalho, eu disse assim, Senhor, se o Senhor me escuta, faça com que uma borboleta sente aqui em mim. E passou os dias. E não é que entrou uma borboleta lá na loja onde eu trabalho, ela sentou em mim. Olha. Eu chorei tanto, eu disse, Senhor, o Senhor me escuta. Escuta. Deus é bom o tempo inteiro. Foi uma borboleta muito linda, amarela, que eu amo amarelo. Foi maravilhoso, um momento maravilhoso. Ai, que bênção. E eu tô saindo do casulo. Pois bem. Pois bem. Francisca, querida, pode falar. Vai sair mais ainda, viu, Rosália? Francisca levantou a mão, não ligou o microfone. Vamos lá? Boa noite. Boa noite. Eu estava prestando atenção aí, eu não consegui anotar sobre, até a Olga falou aí, atender como pro bono, né? Então, desde quando eu me formei, comecei a atender lá pela plataforma, eu tive 700 e pouco atendimento. Aí, agora mudou. Entra lá, chama no Zap, né? Aí eu pensei, eu falei comigo mesmo, agora eu não vou mais atender pro bono, chega.
Só que aí as pessoas me chamavam, aí eu pensava assim, quando eles me chamaram, eu vou falar assim, olha, não estou atendendo mais pro bonos, eu vou atender pelo preço social. Eu vou colocar R$ 70 cada sessão e eu vou fazer assim, porque eu tive investi um dinheiro, ainda não consegui tirar nada e tal, tá bom. Só que quando as pessoas me chamam, né, que até hoje está acontecendo isso, aí eu não tenho coragem de falar isso. E hoje uma moça me chamou, aí eu falei para ela assim, olha, eu estou atendendo, mas eu vou atender pelo valor social, R$ 50 cada sessão. Aí a moça falou assim, ah, tá bom, no momento eu estou sem condição de pagar e tudo. Aí eu fiquei quieta. Depois eu voltei, dá até para rir. Aí eu voltei e falei para ela assim, olha, vamos fazer assim, eu vou te atender. Aí, só que depois que eu falei para ela, acho que o meu inconsciente falou assim, poxa, você tinha dito que não ia fazer mais assim. Aí, quer dizer, pagante, eu atendi 3 pessoas lá pela plataforma e não apareceu mais nenhum cliente. E aí eu fiquei nessa. Quer dizer, agora eu ouvindo vocês aqui, eu falei, não, eu tenho que me posicionar também, né? Você está ancorada na fusão e na negação. Ancorou. Você tem que realmente sair desses dois barquinhos aqui. Começa a ir para a elaboração. Começa a identificar o que é seu. Por que você pega tantos clientes? Tem medo da desaprovação deles? Tem medo que fiquem chateados? Aí já é sobre você. Entende? Quando você conseguir me mostrar como terapeuta, por que eu aceito todo mundo? Eu não me acho preparada, eu me acho ainda uma farsa, porque olha só, às vezes, gente, muitos de nós tinham um sonho de ser um psicólogo, de ter um CRP, de ter algum certificado, e não tem. Eu só tenho um certificado de terapeuta, não tenho aquela coisa, não tenho uma faculdade. A falta de faculdade já fez muitos terapeutas se sentir uma farsa, tá? Você é psicólogo? Hoje eu consigo dizer com muita clareza. Não, quem é um psicólogo, meu marido é. Eu só sou terapeuta, minha formação acadêmica é pedagogia, tá? Eu só sou terapeuta. Digo com muita tranquilidade. Lá no começo não era tranquilo. Estava negando, eu me sentia assim, nossa, mas por que eu não, né? Parecia que eu precisava daquilo. E é uma coisa normal. Tenta identificar, bem para a elaboração, quando você chega na elaboração, você consegue identificar por quê. Olha só, como que você vai evoluir, Francisca? Se pergunta, o que é sobre mim e o que é sobre o outro? Por que eu estou me submetendo a tudo? É uma submissão que você está fazendo. Você já está fazendo algo que você mesmo não suporta mais. Eu estou aguentando, você aguentou demais a sua vida inteira, o seu masoca está te judiando. É falta de terapia, tá? Procura alguém que te atenda para trabalhar melhor isso e você ter liberdade de dizer basta, eu não quero mais. Como a Olga disse, e não é dizer da boca para fora, senão a gente volta depois de, nossa, a pessoa ficou tadinho. Que tadinho? Quem tem pena do tadinho, carrega ele na cabeça, tá? Então, não é sobre o outro, é sobre mim. Nesse caso, é mais sobre você do que sobre eles, tá? E olhem, é impressionante. Se a gente se faz de tapete, não vai faltar gente para pisar em cima, tá? Todo mundo vai querer limpar o pezinho. Se você não souber onde é o seu lugar, você sempre vai ser aquela que nem é lembrada. E quando forem para pagar, vão escolher uma outra pessoa, não escolhe você, viu? Porque você é a fraquinha que só atende de graça. Ela não tem tanta sabedoria assim. O que eu passo quando quando eu atendo muita gente? Porque meu valor é pequeno. Entende, gente? Como é sério a coisa? Eu mesma estou passando uma imagem ruim minha de terapeuta, porque eu não ponho valor. Então, saia da fusão, venha para a elaboração, comece a elaborar dentro de si. O que está acontecendo?
O que que é meu? Por que que eu tenho tanta dificuldade de colocar preço na minha sessão? E outra coisa que você faz aí, não preciso me explicar, gente, eu não preciso me explicar. Eu não preciso explicar por que que eu cobro R$ 200 na minha sessão. Eu não preciso, eu só preciso dar o valor. Se você quer, você fica. Se você não quer, você não fica. Simplesmente assim. Eu não preciso. Quanto que é a sua sessão? É R$ 200? Você faz pacote, dependendo da pessoa, a gente flexibiliza, a gente faz, né? Claro, a gente tem flexibilidade. Ah, eu queria muito fazer com você, gostei de você, minha irmã falou de você, fulano falou de você, só que minhas condições, você faz por 180? A gente vai flexibilizando dentro daquilo que não também passa do meu limite. Percebi que essa pessoa está me pesando, eu tenho que ter liberdade de dizer basta, filho. Tem muitos terapeutas que conseguem corresponder ao que você está me pedindo e me oferecendo. Tem que ter isso, gente. Se não tiver, dá burnout. Se não tiver, você se cansa, aí você se esgota. Aí fica lá no que a gente falava da negação, a drenagem, você drena tudo, você carrega o outro nas costas, então, entendeu, Francisca? Estou entendendo. É sobre isso, tá? E aí, Luciana, eu fiquei pensando, hoje, pelo menos, eu fiquei analisando muitas coisas. Eu estou atendendo uma senhora de 65 anos e ela me falou ontem, né? Ah, Fran, eu estou muito feliz. Eu tomava remédio para depressão já há 30 anos e depois que você começou a me atender, eu não estou tomando mais. Até a minha pressão está normal, eu não estou mais tomando remédio da pressão e tudo. Parabéns e tal. Aí, obrigada e tal. Aí hoje, eu tenho vários comentários, né? Testemunho do que já aconteceu. E hoje uma pessoa estava com um problema muito sério no relacionamento, ela esqueci agora, que ela nem é brasileira. Então, ela me contou uma história que quando ela era criança, a família da mãe é muçulmana, então tem um ritual deles, né? E tal, e aconteceu isso com ela me contou a história, e, e ela estava com um problema muito sério no casamento. E hoje eu não atendi ela, devido que eu faço fisioterapia sexta-feira, e eu vim de lá com dor no meu braço, eu nem atendi, mas ela me falou, mas eu quero falar uma coisa para você. E ela começou a rir, falou, menina, como é que funciona esse negócio? Pois agora o meu casamento tá uma maravilha. Aí eu fiquei feliz, mas eu fiquei pensando aqui, Mas olha só, qual está sendo o seu pagamento? Você está vivendo de validação. Entende? Sim. Você sabe que você tem uma ferramenta magnífica. Você já sabe. Você não precisa da validação dos outros. Você está vivendo de validação. Entende? Porque ela está te pagando, te validando. Cada vez que uma pessoa te valida, a pessoa te paga. Parece que você quer fazer mais. Gente, se a gente ficar na fusão, não evolui. Da fusão, se você estagnar aqui, ao invés de subir para elaboração e integração, você volta para negação. Qual que está sendo o pagamento? Validação. Não é isso que eu preciso. Eu preciso eu me validar. Enquanto você não conseguir se validar, você vai estar mendigando e dando o seu trabalho de graça a preço de nada. Entende? Volta lá, volta a buscar seu terapeuta, procura uma terapia e vá trabalhando isso, porque realmente você não pode ter dúvida da terapeuta que você é. Você fez o curso, você tem conhecimento. Quem vai validar você é você mesma. Eu sou foda nisso, eu faço isso, eu consigo dominar. Enquanto tiver dúvida, você vai se contentar com... Por que eu não fiz uma roda de conversa que a gente ia partilhar o que a gente já viveu? Porque ia ter aqui um monte de validação. Eu fiz isso, tive esse resultado, tive aquele resultado. Isso dá dinheiro para vocês? Isso sustenta a vida de vocês? Isso garante que vocês vão
estão feitos como terapeutas? Entende, gente? Que é mais sério, que é mais forte, que é mais fundo. Temos que ter coragem de crescer, amadurecer. Quem é que precisa de validação? Quem ainda está começando. Todo mundo aqui precisou. Eu preciso. Se você abrir meu Instagram, você vai ver que tinha lá um monte de coisinha, né? Vai naquele destaque, você vai ver o tanto de validação que eu tive. Eu parei de ter validação? Não, eu parei de necessitar de estar mostrando. É diferente, entendeu, Francisca? Então, Entendi. vai lá, querida, trabalhe esse ponto que é muito importante, tá bom? Tá bom, Muito obrigada. obrigada. Imagina, obrigada eu pelo coração. Fátima, você quer falar, querida? Depois a Áurea também quer falar. Eu vou falar um pouquinho, é a primeira live que eu participo, né? E eu ainda Bem-vinda, seja bem-vinda, viu? fico meio tímida. Eu sou meio tímida para falar em público, preciso trabalhar em mim. Mas para falar com uma pessoa assim em particular, eu me desenvolvo bem. Mas para falar em público ainda tenho muita vergonha. Mas vamos lá, o primeiro cliente que eu atendi foi um pro bono, foi um rapaz de 25 anos, que o pai se matou na frente dele. E eu peguei esse menino totalmente assim no fundo do poço. Ele pediu ajuda num grupo e eu fui ajudar ele. E ele se entregou na terapia de uma tal forma, e eu fui falando, incentivando ele, né? Falando para ele que ele tinha a idade do meu filho, que eu queria muito ajudar ele, mas que depende mais dele do que de mim, né? Para ele sair daquele fundo de poço que ele estava, com depressão profunda. Ele não cortava cabelo, não fazia barba, mais nada. Estava num quarto escuro, a primeira terapia foi num quarto escuro. Atendi ele com muito amor, muito carinho, validando cada sentimento dele, que não foi fácil, né? Aí, esse rapaz, ele foi se desenvolvendo, e hoje ele já está de alta, foi 9 meses de terapia com ele, e ele já está de alta, e ele me validou muito, e isso me ajudou muito, assim, sabe, acreditar no meu trabalho. Aí eu ficava cada vez mais entusiasmada em pegar pessoas, né, conseguir clientes, para poder ver aquele resultado também. E isso foi me animando e foi me deixando muito segura. Só que, assim, eu sei que vai ter momentos assim que pessoas não vão te validar, como um outro rapaz também que fez uma sessão comigo, não quis, porque ele usava droga, né? E eu fiquei super bem, aquilo dali não me fez mal nenhum. Então, aí eu acredito assim que terapeuta tem que ser estrategista, né? Porque eu atendi uma moça que ela veio com um ex-marido. Aqui ele deixou ela de moto, né? Aqui em frente no meu consultório. E aí ela entrou para fazer a sessão terapia. Aí a gente estava em plena sessão terapêutica. Aí eu só ouvi assim, eles murrando o portão. E eu tomei um susto. Porque eu fiquei pensando, quem será? Aí eu peguei e saí na sacada da varanda, e lá de cima eu vi que era o rapaz que trouxe ela, né? Que era o ex-marido dela. Aí ele ficou gritando lá de baixo, oh, eu quero entrar, eu quero entrar. E eu peguei e falei assim, não, você não pode entrar. O que você é dela? Ele falou assim, eu sou o marido dela. Aí eu falei assim, então, a sessão aqui é uma pessoa por vez. Se você quiser, depois eu te atendo. Depois que ela sair, eu te atendo. Mas, no momento, a terapia é particular. É uma pessoa só. Aí ele, não, mas eu quero entrar, mas eu quero entrar. Aí eu falei, eu não vou abrir o portão para você. Por favor, não insista. Então, eu tive que me posicionar. Ela ficou tremendo, eu tranquilizei ela. Aí eu falei para ela, fica calma, fica tranquila. Mas eu também fiquei tremendo na hora, né? Mas eu não deixei transparecer. Aí, quando a gente terminou a sessão, aí eu falei para ela assim, olha, quando você sair daqui, você vai virar para ele, vai falar que você não gostou de mim, que você nunca mais veio nesse lugar, porque eu também fiquei com medo, né? Porque eu falei assim, ela vai fazer terapia e ela vai se desvincular dele, né? Ela vai começar a reagir. Aí eu fiquei com medo, porque ele já sabia onde eu morava, e ele vendo a mudança dela, ele ia associar a mim, aquela terapeuta que fez isso, ela que está fazendo a cabeça dela. Aí eu falei para ela assim, você vai falar para ele que você não gostou de mim, que não era nada daquilo que você estava pensando e que você não viria mais. Não deixe mais ele
te trazer. Pega um Uber, vem com outra pessoa, menos com ele, porque ele pode fazer alguma coisa contra mim, porque ele vai ver a sua mudança, e dito e feito mesmo. Ela falou isso daí para ele, ela falou assim, olha, deu super certo que eu falei isso daí para ele, aí ele acreditou no que eu falei, e agora ela está vindo, fazendo as terapias, e ela está se libertando dele, sabe? Ela está conseguindo sair da dependência emocional que ela tem do ex-marido. Então, essa foi a minha primeira experiência, assim, de já pegar esse problema, assim, logo de cara, sabe? Mas eu fiquei feliz, assim, porque na hora eu tomei conta da situação, mesmo que tremendo, eu tomei conta da situação. Então, assim, eu não me sinto mais insegura de atender as pessoas, sabe? E geralmente eu sempre faço uma oração com as pessoas, né? Falando para elas que o maior terapeuta é Deus. E eu sou só um instrumento nas mãos dele para ajudar as pessoas. Então, eu cobro, eu não tenho medo de cobrar, eu até posso fazer um valor social, mas eu não tenho medo de cobrar, né? E, assim, se aparecer algum pro bono, eu atendo sim. Eu não tenho esse problema de atender, porque eu acho, assim, que existem pessoas que não têm condições de pagar e precisam, e eu não posso deixar de atender, eu me sinto mal se eu não atender. E é conhecimento também, né? Eu já estipulei, assim, que eu tenho que atender, eu estipulei assim, eu tenho que atender uma pessoa que está realmente precisando, nem que for para fazer, né, o tema com ela, que ela realmente está precisando ali de um alívio naquela hora, ou então eu tenho que atender aquela pessoa, assim, se eu atendo 5 pessoas, uma tem que ser pro bônus. Eu me sinto bem, assim, fazendo também uma caridade. Sim, isso é bom. Eu me desenvolvo assim. Eu também fiz isso no começo, viu? Ainda faço, ainda atendo também pro bônus. Isso faz parte, né, do nosso trabalho. Obrigada, viu, por partilhar a sua história, por estar aqui conosco, tá? Seja muito bem-vinda ao grupo. Obrigada. Somos uma família que compartilha a vida aqui. Sim, Tá obrigada bom? a vocês, porque esse grupo tem me ajudado muito, 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 muito. Eu falo assim que agora vocês são a minha família. Ai, que legal, que bacana, querida. Eu fico muito acolhida por vocês, muito mesmo, porque eu também preciso de cura, né? Eu acabei de sair de um relacionamento com um narcisista e eu tive força para enfrentar isso. Não é fácil, né? E eu trabalho com um grupo de dependência emocional, então eu ajudo muito lá nesse grupo. Então, eu acho que eu já faço o meu trabalho para Deus. Sim. Mas agora eu também procuro trabalhar para ganhar dinheiro, porque eu também preciso, né? Sim, sim. Pois bem, seja bem-vinda, tá? Obrigada pela partilha. Pode falar, Áurea. Muito Sim. com você. Gratidão. Ai, igualmente, querida. Boa noite, gente. Boa noite. Tô sumidinha, mas Sim, tô sentindo falta. falta. Eu passei aí final de ano com uma capsulite adesiva no ombro, que não foi fácil, foi um momento de muita dor. Agora está amenizado o período da dor, só o braço que ainda está limitado. E passei recentemente uma cirurgia de retina, de urgência também. Não sabia, fui no oftalmologista e estava com deslocamento de retina, então tive que ir para cirurgia urgente. Mas estou recuperando bem, depois eu vou passar por uma outra, só para poder retirar o silicone. E estou aí ouvindo o relato de cada um. Essa questão de pro bonos, eu atendi alguns pro bonos, mas, na verdade, nem pro bonos eu consegui ter assim, uma quantidade de pessoas que eu falasse que foi bastante gente, não foi. Cheguei a oferecer para colegas, professores, porque como eu trabalho em escola, eu achei que com essa possibilidade de oferecer, ou até mesmo com preço social, cheguei a fazer panfletos e tal, com um precinho, fiz tipo uma promoção para professores, pais, e nem assim eu consegui um número de cliente que fosse suficiente para, tipo, eu deixar um horário de aula, que o meu sonho seria eu viver só da terapia, mas ainda não foi
possível. Então, com essa demanda baixa que eu tenho, não consigo me manter. Então, assim, ainda preciso trabalhar os 2 horários na escola, e quando eu atendo é ou final de semana, ou então à noite, depois que eu chego. Mas, assim, a procura está muito pequena, chego a atender pessoas e elas sempre estão parando por falta de dinheiro, e, assim, cobram um preço pequeno, R$ 70, R$ 90, e mesmo assim elas reclamam que está sem esse dinheiro para pagar. Então, vocês já percebem que, né, estou aí Você na está no função. Metamorfose? Você está no Metamorfose? Aham. Tá? Vamos ver lá qual é a sua posição. Vou ver lá dentro depois. A borboleta está ainda, né? Tá, só você está procurando borboleta, mulher. Tu está ainda procurando borboleta, né? A gente, é uma coisa séria. Você está olhando para fora ainda. Está borboletando. Depois a gente precisa você ainda está nessa elaboração aí. Você ainda precisa olhar para dentro e identificar quais são os pontos, né? E eu acho que com esse final de ano, eu com essa dor intensa que eu estava sentindo, eu acho que isso atrapalhou muito. Eu me vi cega, assim, de não conseguir fazer um vídeo, de não conseguir... Sabe quando você tenta e não consegue elaborar nada? Eu fiquei assim, tentando elaborar um vídeo e não conseguia. Ainda não estou conseguindo, né, na verdade. Eu gravava vídeos, assim, rapidinho, com facilidade, e, de repente, me via, assim, estagnada, parecendo que havia um apagão no meu cérebro. Olha só, hoje a gente falou desses 4 pontozinhos da evolução terapêutica. Na próxima, eu vou falar dos 4 degraus para que a gente evolua. Um deles é a perseverança. Quando a gente começa a constância, se a gente não tiver essa danadinha aplicada na vida, gente, olha, eu conheço terapeutas que ganhavam 10 mil e de repente foi para 2. Por quê? O que acontece? O normal é crescer, cai. Eu cheguei no topo, parei de fazer vídeo, parei disso, parei daquilo, não consegui ter constância, a coisa cai, tá? Pois bem, Áurea, vamos ajudar aí, vamos voltar, tá? Ter mais olhar, elaborar, ter mais constância, a coisa vai desenrolar, tá? Gente, tá ficando muito tarde, tá? Eu vou finalizar deixando para vocês uma tarefinha de casa, tá? Vou voltar aqui e compartilhar. Deem print, escrevam, façam o que vocês quiserem, mas eu quero que vocês... Essa tela aqui, eu vou deixar grande aqui para vocês conseguirem ver bem, é um exercíciozinho que ajuda muito a gente a olhar para dentro, né? Mapear a sua ferida, né? Então, você consegue fazer aí em 8 minutinhos, né? Pense em 3 clientes que mais te desafiaram, que mais afetaram ali, né? O que eles têm em comum comigo, né? E vai respondendo essas perguntinhas, né? Que ferida sua cada cliente desses aqui tocou e começa a colocar aqui na frente, né? Qual foi a sua ferida? Olha só, a Fátima partilhando. Ela disse que teve um narcisista. Quando aquele homem gritou no portão, qual foi a ferida que disparou na Fátima? Qual foi ali o reflexo? Comece a escrever, né? E aí a gente vai entendendo algumas coisinhas, a gente vai conseguindo aqui entrar nessa elaboração. Não precisa ser algo que você vai resolver, é só nomear. Se eu nomear o que eu estou sentindo, o que está acontecendo, eu já consigo ali fazer muito, né? E olha só, quais são as barreiras para buscar ajuda? As barreiras, uma das principais, olha só, eu já sei de tudo, posso me autorreprocessar sozinho, eu me analiso, meus colegas vão me achar fraco se eu pedir ajuda, não tenho tempo para isso, eu tenho muita gente, eu tenho que atender as pessoas, meus clientes precisam mais de mim do que eu. Então, e olha só uma reflexãozinha que eu deixo aqui. Se você dissesse a um
cliente, o que você diz a si mesmo sobre não buscar ajuda? O que eles responderiam, né? É um ponto forte. Conseguiram dar o print? Conseguiram gravar? Conseguiram, né? Façam essa reflexão, vai ajudar bastante. Parece besteira, mas se a gente não começar integrando, não adianta a gente dar outros passos. Desintegrado a gente não anda, vai andar fragmentado. Vamos começar integrando? Vamos começar percebendo que eu tive uma negação lá no começo. Eu pus esse nome negação, mas nem parece. É aquele momento de euforia, né? Eu estou todo resolvido, estou bacana demais, né? Uma negação das minhas feridas, né? Eu tive uma fusão com o meu cliente ali, coitadinho. Eu consegui elaborar minhas dores. Nossa, aqui eu me identifiquei na ferida dessa criatura. E agora, eu consigo pedir ajuda, eu consigo me resolver. Aí, depois, na próxima live, a gente vai avançar para umas águas mais profundas. Eu quero fazer um caminho com vocês de evolução terapêutica. Um caminho, né? Partilhas, nas próximas rodas de conversa eu vou seguir com esse tema, para a gente fazer esse caminho aí, de realmente evoluir. Valeu para vocês? Gostaram? Eu sempre faço 2 horas de conversa, né? Fica longo, mas é porque a gente se reúne pouco, né? Então, é muito importante. Muito obrigada. Ana, Oi. eu aqui. Todos os terapeutas passam por terapeutas? Todos terapeutas. Do grupo? Não, não, do grupo? Não, do grupo não. Do grupo não. Você tem. Nós não temos obrigação de atender ninguém, gente. Não é obrigado. Ninguém é obrigado. Não é isso. Quando se formou, sim. Você se formou, todos se formaram. Todos passaram por terapeutas? Eu ainda passo, se eu te disser que eu ainda passo. Já passei por... Eu passo. Eu estou reprocessando intrauterino. Eu passo também. Parei, mas estou precisando voltar. Olha, eu já passei por 4 terapeutas, gente, né? E assim, não tenho medo de gastar o dinheiro de vocês e investir em vocês, tá? Olha só, presta atenção. Quando a gente vai fazer aquela seleçãozinha lá do Metamorfose, por que a gente faz? Quem não tem experiência, a gente manda quem? Os gratuitos, né? Gratuito é quem? Quem não tem muita experiência. Se você quer resolver algo na sua vida, pega aquele terapeuta que está mais experiente, ele cobrando um pinchicha para ele, olha, fulano, posso fazer melhorzinho para mim? Ele vai te ajudar melhor. Mas começa, não dizendo que os outros não sejam, mas quem atende, quem já tem um pouco mais de experiência, vai conseguir ver a tua dor, pegar o negócio ali, puxar de uma forma mais concreta, evolui. A gente precisa dar esses passos também em prol de nós, tá? Para que a gente evolua. A gente não compra tantos cursos para melhorar? Por que você não compra uma terapia boa para te melhorar também? Então, esses pontos que a gente precisa começar a mudar, como alguém disse que virou aquela chave ali, né? A gente precisa virar essa chave e dizer, eu quero caminhar, eu quero identificar. E assim, de verdade, esses materiais que eu disponibilizo, se você olha, se você toca esses materiais, se você faz os exercícios propostos, gente, eu te garanto que a gente sai do lugar, né? É simples. Muito obrigada a todos, tá? Obrigada. Raul ficou só contemplando a paisagem, muito obrigada. Virgínia ficou escondida, tá? Mas muito bem. Muito obrigada, tá? Até a próxima sexta. Fiquem com Deus. Tchau. Gratidão. Eu tinha saído. Tchau, obrigada. Virgínia. Eu ia falar, mas aí foi aniversário do meu neto, e aí ele quis ir numa pizzaria. Eu falei, bom, a gente vai na pizzaria mais cedo, vai dar tempo para voltar. Quando eu olhei, já era 8h30. Aí eu falei, vixe, a gente precisa ir embora. Aí eu até liguei o celular, eu deixei lá. E aonde você encontrou o Raul, que vocês chegaram juntos? Que negócio é esse? Depois vocês explicam, tá? Na próxima live vocês explicam isso aí. Ó, tô de olho vocês dois, ó. Que está haciendo control? Que está haciendo... Raul. É um método. Vale. Sabe o teleprompter, aquele aplicativo? Pois é, eu entrei aqui, ele entrou lá e ó.
Eu não sei, hein? Vocês dois chegaram atrasados, chegaram juntos. Eu não, se eu não me engano, acho que chegaram de mão dadas, eu acho. Eso es control. Eso es control. Ah, encontrou o quê? Gente, eu tô mal. Resfriado, tô com o olho Chegou, aqui que tá. igual picanha, ó, picanha, ó. Olha, Igual olha. chazinho dormir. Olha, 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 Lindinha, chegou a picanha, é verdade. Não, gengibre. Ó, criança, Quem tá falando? Ô, Alessio, é que agora eu sentei aqui perto deles, aqui, tô falando que chegou uma picanha aqui, ó. Vai ficar de fogo morto. Ah, Ah, a coisa tá boa aí. Nossa Senhora, Olha aqui. yo no como galletita de agua acá. Boa noite, boa noite. Servido? Boa noite, Alessio. Obrigada. Bom dia. com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau, meus Boa amores. noite. Boa noite, beijo. Feliz